Outra transformação que a gente precisa ver é a transformação isovolumétrica. Iso de mesmo, volume, volumétrica, né? Remetendo, então, a palavra volume. Pode ser também isométrica, tá? Também é o sinônimo de isovolumétrica. Também mantém o volume constante. E aí, se a gente lembrar lá da Lei Geral dos Gases, né, o tal do pivot Povetov, nesse caso, o volume que vai ser constante. Então, eu vou ter o mesmo valor no início e no fim. Então, eu posso cortar eles e a fórmula fica variando somente a pressão e temperatura. De forma que as unidades que a gente vai estar trabalhando de pressão e de temperatura, né? Pressão eu posso ter Pascal, o ATM, eu posso ter o Libras, também se usa, né? Quilogramas, força, existem outras variáveis de pressão, tá? Mas a temperatura somente em Kelvin, e a gente ainda vai utilizar aquela fórmula que eu já falei para vocês no vídeo anterior, tá? Mas a fórmula é essa, onde varia só a pressão e a temperatura, tá? E falando de gráficos agora, né? No gráfico, então, nos eixos eu vou ter as variáveis pressão e temperatura e também forma uma reta diagonal, que também vai depender das condições de início e fim para essa reta ficar com inclinação para cima ou para baixo. Depende se tá expandindo, se tá comprimindo, se você tem um aumento ou uma redução na sua pressão. Lembrando que se o volume é constante, se eu tiver um dos eixos do gráfico sendo o volume, como aqui, né, que eu coloquei o volume em um dos eixos, eu teria uma reta perfeita sem apresentação de variação no eixo do volume, dessa forma aqui, tá? E agora, a nossa última transformação gasosa é a transformação adiabática, tá? Aí, com piadinha, né, os alunos costumam falar, nossa, essa daí realmente não é de Deus, né? É a transformação adiabática. Nessa aqui, você não tem nenhuma variável constante, tá? Você vai variar tanto a pressão quanto o volume e a temperatura. E a fórmula utilizada é o pivot Povetov por inteiro, tá? Então, a gente apresenta as três variáveis juntas, se modificando simultaneamente, tá? Para ocorrer, então, uma expansão ou compressão desse gás, tá? E aí, o gráfico como que fica? Então, o gráfico é muito parecido com aquele que a gente viu na transformação isotérmica da aula passada, né? Que você tinha, então, nos eixos a pressão e o volume, e você tinha essa curvatura que a gente chamava de isotérmia. Aqui, o gráfico apresenta as isotermas para demonstrar as diferentes temperaturas. Então, você tem aqui mudança de pressão e volume, demonstrados pelos eixos do gráfico, e de temperatura vem as isotermas. Mas e a curva adiabática? Necessariamente como fica. Então, um ponto da curva fica numa isoterma, outro ponto em outra isoterma. Desse jeitinho assim, tá? E aí, a curva adiabática, ela vem se formando entre uma isoterma e a outra, tá? De forma com que o sentido, se a flecha é para baixo ou para cima, depende se nós vamos ter uma compressão ou uma expansão desse gás, tá? Então, aí a gente tem que observar o sentido da flechinha,
tá? Aqui nesse caso, então, a pressão ela tá diminuindo porque o volume tá aumentando. Você tá vendo que aqui, nesse segundo ponto, o volume é maior do que nesse primeiro ponto. Então, que teve uma expansão, né? Então, assim, a pressão diminui. Quando você tem uma compressão, ou seja, um aumento de pressão, o volume no início era maior do que no fim, tá? Então, daí teríamos que ter uma flechinha com sentido inverso, tá?